Senhoras e senhores, com vocês o fundador do nosso partido, nosso grande líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar a minha querida companheira, presidenta da República Federativa do Brasil, a companheira Dilma Rousseff. Queria cumprimentar a minha querida companheira, presidenta da minha casa, a dona Marisa Letícia. Queria cumprimentar o companheiro Rui Falcão, presidente do Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar o companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia. O nosso querido Marcelo Deda, que teve que se retirar por conta de um tratamento. O nosso querido companheiro Aguinaldo Queiroz, governador do Distrito Federal. E o nosso companheiro Tião Viana, governador do Estado do Acre. Quero cumprimentar o companheiro Márcio Póstumo, Paulo Camoto. Quero cumprimentar os companheiros dos partidos da base aliada, o Alfredo Nascimento, do PR, o Carlos Lupo, do PDT, o Ciro Moura, do PTC, o Gilberto Kassab, do PSD, o Eduardo Lopes, do PRB, o Renato Rabelo, do PCdoB, o Roberto Amaral, do PSB, o Robson Amaral, do PTN, o Valdir Rapo, do PMDB. Quero cumprimentar cada companheiro ministro do governo da presidenta Dilma, cada ministra aqui presente. Não vou citar todo, porque são muitos que estão aqui. Quero citar o nosso companheiro Fernando Haddad, prefeito da nossa capital, os demais prefeitos que estão ali, e o Marinho de São Bernardo do Campo, que eu tenho que citar ele, porque senão eu não entro na minha cidade hoje à noite. Mas quero cumprimentar todos os prefeitos que estão aqui, quero cumprimentar os companheiros sindicalistas, quero cumprimentar o companheiro Wagner, presidente da CUT, e cumprimentando ele, estarei cumprimentando todos os demais companheiros dirigentes sindicais que estão aqui. Quero cumprimentar cada deputado federal, cada deputado estadual, cada senador da República, cada companheiro militante do PT, cada companheiro da imprensa, e quero dizer para vocês que é um dia de muita importância para a história do nosso partido, para a história dos partidos populares e para a história do nosso país. 10 anos é muito pouco tempo para mudar a história de um país. Mas em 10 anos, a gente pode dar sinais extraordinários de que nós precisamos acreditar cada vez mais que a palavra impossível é apenas para os fracos. É apenas para aqueles que não têm projeto ou que não têm perseverança. E eu, apesar do Rio ter utilizado algumas frases, e do companheiro que fez o vídeo aí também colocar algumas frases, eu tinha, com os meus companheiros no Instituto, dado uma lida no meu discurso de posse. Porque antes da campanha da reeleição, em 2006, eu tinha pedido para a companheira Clara Ante dar uma lida no programa que tínhamos feito de 2002 para 2006, para saber se eu tinha conseguido cumprir o programa.
E, pasmem, nós cumprimos o programa. E eu, então, dizia no discurso de posse de 2002, no Congresso Nacional, alguns de vocês estavam lá, dizia assim: mudança. Esta é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo. E a sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. Estou aqui para dizer que chegou a hora de transformar o Brasil naquela nação com a qual a gente sempre sonhou. Uma nação soberana, digna, consciente da própria importância no cenário internacional e, ao mesmo tempo, capaz de abrigar, acolher e tratar com justiça todos os seus filhos. Eu desejo, antes de qualquer outra coisa, convocar o meu povo, justamente para um grande mutirão cívico, para um mutirão nacional contra a fome no nosso país. Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivo de sobra de nos cobrirmos de vergonha. Vamos garantir, eu não vou ler o discurso todo não, porque aqui eu vou falar de reforma agrária e o Pepe vai ter que fazer discurso de reforma agrária algum dia. Eu terminava dizendo naquele dia, no meu governo, a ação diplomática do Brasil estará orientada por uma perspectiva humanista e que será, antes de tudo, um instrumento do desenvolvimento nacional. O Mercosul, assim como a integração da América do Sul em seu conjunto, é, sobretudo, um projeto político. Mas esse projeto repousa em alicerces econômicos e comerciais que precisam ser urgentemente reparados e reforçados. Aprofundaremos as relações com grandes nações em desenvolvimento: China, Índia, Rússia e África do Sul. Reafirmamos os laços profundos que nos unem a todo o continente africano e a nossa disposição de contribuir ativamente para que ele desenvolva as suas enormes potencialidades. A democratização das relações internacionais sem hegemonias de qualquer espécie é tão importante para o futuro da humanidade quanto a consolidação e o desenvolvimento da democracia no interior de cada Estado. Sim, temos uma mensagem para dar ao mundo. Temos de colocar nosso projeto nacional democraticamente em diálogo aberto com as demais nações do planeta, porque nós somos o novo. Somos a novidade de uma civilização que se desenhou sem temor, porque se desenhou no corpo, na alma e no coração do povo. Muitas vezes, a revelia das elites, das instituições e até mesmo do Estado. Inicio esse mandato com a firme decisão de colocar o governo federal em parceria com os estados a serviço de uma política de segurança pública muito mais vigorosa, eficiente. Uma política que, combinada com ações de saúde, educação, entre outras, será capaz de prevenir a violência, reprimir a criminalidade e estabelecer a segurança dos cidadãos e cidadãs. Este é um país que pode dar e vai dar um verdadeiro salto de qualidade. Este é o país do novo milênio, pela sua potência agrícola, pela sua estrutura urbana e industrial, por sua fantástica biodiversidade, por sua riqueza cultural, por seu amor à natureza, pela sua criatividade, por sua competência intelectual e científica, por seu calor humano, pelo seu amor ao novo e à invenção, mas, sobretudo, pelos dons e poderes do seu povo. O que nós estamos vivendo hoje, neste momento, meus companheiros e minhas companheiras, meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil, pode ser resumido
em poucas palavras. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Essas palavras, eu fiz questão, companheira Dilma, de as ler aqui. Gostou do as ler? Pode ser um jogador de futebol também, o Alê, mas... Eu fiz questão de ler porque 2 anos depois de ter deixado o governo, eu já não aguento mais os números do governo. Eu já não aguento mais falar da educação, falar do Brasil sem miséria, do Bolsa Família, do assentamento. Ou seja, eu já tenho na cabeça, decoro os números. E eu dizia para a presidenta Dilma agora, nós precisamos fazer um decreto e uniformizar esses números, porque dependendo com que a gente fala, os números são díspares demais. Mas o dado concreto é que os números já foram ditos. E eu queria falar um pouco de política e de democracia, do exercício do nosso mandato. Todo mundo sabe, porque eu já contei durante muito tempo, que havia dúvida se a gente teria ou não condições de dar certo. Eu não cumprimentei o nosso querido presidente da UNE, sabe, está cumprimentado agora, Daniel. Eu tinha a preocupação de que a gente pudesse ser um fracasso. Porque nas reuniões que nós fazíamos, parecia tudo muito difícil. Quando a gente é oposição, a gente faz com que tudo pareça pior do que é na verdade. É só ver os tucanos agora. É só ver como é que eles falam de nós. E às vezes eu pensava, mas será que os meus amigos do PT querem que eu seja presidente da República? E ali do Brasil acabou. O Brasil não vai dar certo. Não tem como consertar. Eu falava, que desgraça é essa que me elegeram para uma coisa que não vai dar certo? Ou seja, quando nós chegamos no governo, e você sabe, companheira, que eu de vez em quando agradeço pelo fato de ter perdido 3 eleições, porque nessa derrota a gente aprendeu mais, a gente formou gente. Você imagina se eu tivesse trazido você para o Ministério antes de você passar pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul. Imagina se eu trouxesse gente que não tivesse passado por experiências administrativas em cidades, em estados. E eu firmei uma convicção de que a gente não podia errar. Não haveria chance para erro, porque eles são implacáveis. Eles são implacáveis. Eles não perdoam. Eles não gostam de governo de esquerda e não gostam de governos progressistas. É impressionante. E é impressionante como eles falam em democracia. Eu, sinceramente, não conheço, em algum momento da história desse país, que tenha se exercitado a democracia mais do que nós exercitamos a democracia. Ou seja, ninguém foi mais atacado das formas mais vis que vocês compreendem do que eu. E nunca disse uma palavra contra ninguém. Eu sempre achei que era possível, trabalhando, a gente provar que era possível derrotar a ideia de que alguém que não quer respeitar a democracia pode querer derrubar um governo ou tirar um governo. Eu tinha a convicção de que a gente estava plantando corretamente, a gente ia colher o que a gente tinha plantado.
eu tinha a convicção que era possível fazer com que o pobre tivesse ascensão nesse país. Mas sabe, companheira Miriam, companheira Tereza e companheiras, que não foi fácil, porque eles não acreditaram e continuam não acreditando. Gente do céu, eu acabei de criar, Valdir Pires, uma coisa chamada porta da entrada, que era o Bolsa Família para os pobres. Eles logo inventaram que era criar uma porta de saída. Os coitados nem tinham entrado. A gente nem tinha cadastrado as pessoas e eles já inventaram aqui uma porta de saída. Mas que desgraça, deixa o pessoal tomar um trago, pelo menos. Deixa o pessoal comprar um lanche com o Bolsa Família, alguma coisa, já queriam tirar. E é engraçado como que bilhões para eles, sabe, não traz problema e, sabe, pouquinhas dezenas de milhares para os pobres trazem problemas, inquietações. E o preconceito quando começaram a dizer que pobre vai virar vagabundo. Ah, está criando uma sociedade de vagabundos, eles não querem mais trabalhar, vai receber o Bolsa Família, para que trabalhar? E eu lembro que quando se discutia férias nesse estado e nesse país, dizia-se, não pode dar férias aos trabalhadores, porque o trabalhador vai ser prejudicado. O ócio leva o trabalhador a beber. Então, ele não pode, sabe, ter férias. Que desgraça é essa? Ele tem que trabalhar, porque se ele parar, ele vai beber. Vai bater na mulher, não tinha a lei Maria da Penha. Ele vai... Pois bem, eu não sei, a companheira Dilma, a Marisa e vocês acompanharam bem, que cada coisa que a gente fazia para os pobres nesse país, havia sempre, sabe, um pseudo, sabe, cientista político, sei lá o que era, intelectual, ou jornalista, ou colunista, que aparecia dizendo, isso não vai dar certo. Isso é assistencialismo, isso é populismo, e isso vai ensinar o povo a virar vagabundo. Ou seja, uma descrença total numa grande parcela da sociedade, que sempre foi a maioria. E a gente temava, eu lembro o coitado do Graziano, que hoje é diretor-geral da FAO, quando nós criamos o programa Fome Zero. Eu lembro quando o Wagner mandou, a gente aprovou no Congresso o primeiro emprego. Ou seja, tudo era para não dar certo. Eu, na ausência de partido de oposição, um setor da imprensa fazia oposição. Eu fico preocupado porque quando eu faço crítica, Rui, você que é jornalista importante, eu fico preocupado porque quando eu faço crítica à imprensa, eles escrevem Lula ataca a imprensa. Quando eles me atacam, ele fala, fizemos uma crítica. Ou seja, eu sinceramente, acho que eles tiveram uma grande surpresa nesses 10 anos. Foi quando eles pensaram, companheira, que em 2006 eles tinham nos derrotado. Eles chegaram a pensar, o governo está sangrando até a morte. Esse não se salva. Eu sei que teve reunião. Naquele tempo não tinha o tal do milênio, mas tinha outras coisas. Eu sei que teve reunião em que se discutiu de que o Lula não terá coragem de ser candidato em 2006 porque ele está acabado politicamente. Eis que ressurge o Lulinha Paz e Amor com mais motivação. Não foi fácil a gente fazer uma inversão, Dilma, do Lula
ex-tintureiro, ex-engraxate, ex-metalúrgico, ex-sindicalista, ex-preso político, um brasileiro igualzinho a você. Ou seja, da campanha de 82, em que os nossos candidatos pareciam mais um prontuário, um fichário da polícia do que um candidato. Não sei se o Altino Dantas está morando no Mato Grosso, mas eu lembro do Altino Dantas que era assim: Altino Dantas, condenado a 96 anos de cadeia. Mané da Conceição, perdeu uma perna. Ou seja, quem vai votar num partido desse? Então, fazer essa mudança que nós fizemos em 10 anos. Deixar, sabe, de ser o Lulinha engraxate e ex-preso político para ser o Lulinha Paz e Amor, foi uma diferença muito grande. Sair da reforma agrária ampla e radical sob o controle dos trabalhadores para a reforma agrária pacífica e tranquila foi uma mudança substancial. Querer um candidato mais à esquerda para ser meu vice e pegar o Zé Alencar foi um avanço extraordinário. Aceitar a carta ao povo brasileiro foi uma mudança. Porque eu passei 10 dias sem querer aceitar. Que eu tinha que mudar parte da minha história. Eu falava reforma agrária ampla e radical sob o controle do trabalhador, eu babava. E reforma agrária tranquila e pacífica, você não precisa nem ficar nervoso para falar. Eu já falei 2 vezes aqui com a maior tranquilidade. O dado concreto, Pepe, é que nesses 10 anos, e esse é um dado importante, companheira Dilma, das terras que nós fizemos assentamento, 48 milhões de hectares, significa 56% de tudo que foi desapropriado para a reforma agrária na história desse país. Ou seja, em 8 anos, ou em 10 anos, nós conseguimos fazer, sabe, 56% de tudo que é desapropriação que foi feita nesse país. Essas mudanças permitiram, companheira Dilma, que nós chegássemos em 2006 muito mais calejados. Eu penso que eu vi ontem na televisão, ou num site qualquer, o nosso querido ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nervoso. Eu nem sabia, porque eu não conhecia a cartilha, eu nem sabia. Ou seja, ele viu como cartilha um texto da fundação feito pelo Postman, em que mostrava alguns dados econômicos. E eu vi ele nervoso. Isso é coisa de criança. O PT não cresceu. Ficar fazendo comparação, onde já se viu, fala do futuro. Gente, eu descobri que só o fato da gente passar 8 anos dizendo, Dilma, nunca antes na história do país, pela primeira vez, comparando com eles, perturbou-os. Deixou eles meio nervosos, ou seja, nós queremos comparar, nós aceitamos comparação. Nós não temos medo de comparação. Nós não temos. Inclusive, comparação em debate sobre corrupção. A diferença nesses 10 anos, qualquer mulher sabe, e qualquer homem que reparta as tarefas de casa com a mulher também sabe, que tem 2 formas de sujeira aparecer. Uma é você mostrar, outra é você esconder. E nós, digo assim, de cara limpa, olhando para você e olhando para a televisão que está ali na frente, eu duvido que tenha na história do país um governo que criou mais instrumentos e mais transparência para combater a corrupção do que o nosso governo. Aqui está o companheiro Valdir Pires,
que foi o primeiro ministro da Controladoria Geral da República, que criou a transparência. Eles nunca deram importância na transparência. Nunca deram importância. Mas foi a coisa mais extraordinária que nós fizemos para fiscalizar e permitir que o povo pudesse fiscalizar as contas. Agora, a presidenta Dilma mandou uma coisa mais transparente ainda. Ou seja, que permite que todo mundo pegue a informação que quiser. Eu só espero que não queiram saber que roupa íntima que eu estou usando hoje. Mas eles podem saber. Ou seja, está na lei. Então, até esse tema, que eles pensam que é deles, nós queremos para nós, debater com vocês. Debater, mas debater alto e bom som, cada assunto. Porque eu acho que esse país precisa consolidar o seu processo democrático. Nós somos muito novos em democracia. Eu, a primeira vez que votei para presidente, gente, foi em mim mesmo. Tanto que eu gostava de mim, tanto que eu confiava em mim. A segunda votação que eu fiz foi em mim mesmo. A terceira, por azar, foi num poste. Sabe, que está iluminando o Brasil. Sabe? E isso incomoda. E nós do PT precisamos aprender a lição nesses 10 anos. É de que nós temos todos os méritos, mas nós temos que agradecer que foi a teoria do Lulinha Paz do Amor que permitiu que a gente tivesse a sabedoria de construir uma base aliada com partidos que pensam diferente de nós e criamos as condições de ensinar este partido a conviver democraticamente na diversidade. Quando a gente teimou em errar, esporadicamente a gente pode ter dado certo em algum momento. Mas na maioria das vezes a gente quebrou a cara. Porque ganhar é mais fácil do que governar. E nós sabemos o quanto é importante manter uma base aliada com gente que às vezes a gente até não gosta. Ora, mas eu não estou convidando ninguém para casar. Para casar, eu casei com a marido, eu estou convidando para fazer política junto, para subir num palanque, para construir compromissos políticos. Eu acho que essa sabedoria nós aprendemos nesses 10 anos, companheira. Nós aprendemos e você está com muito mais possibilidade de consolidar. Você tem hoje uma folga melhor no Congresso, porque nós temos mais gente eleita em todos os partidos, na Câmara. Você não tem a pressão que nós tivemos no primeiro mandato no Senado. Hoje está muito mais folgado. Hoje está muito mais tranquilo. E todo mundo aprendeu. Então, meus queridos companheiros e companheiras, esses 10 anos, eu quando imaginei que a gente deveria fazer um ato para comemorar os 10 anos, eu, na verdade, tinha imaginado que não era para estar falando a Dilma, para estar falando o Lula, para estar falando o Rui Falcão, o Haddad. Eu imaginava que a gente deveria ter sentado aí e ter colocado o povo para desfilar falando. Para a gente ouvir o que eles sentiram. Porque quando a gente fala daqui, a gente está falando do que a gente fez. Mas é muito mais prazeroso a gente ouvir eles falarem o que nós fizemos, o que significou para eles. Eu tenho recebido muitos e-mails, eu acho que a presidenta Dilma também, dos alunos do ProUni. Hoje o ProUni está consagrado, mas no começo foi pauleira, hein, Fernando? Esse governo... Eu lembro de uma manchete, educação imbecil, uma coisa mais ou menos assim. Sabe? Eu lembro que disseram que o ProUni era nivelar a educação por baixo. Ou seja, essa petulância
desse governo queria colocar um pobre da periferia para ter um diploma universitário. Aí era demais. Aí era demais. E ainda de graça. Aí era demais. Então, isso era insuportável. Agora já começo a reconhecer, sabe, que é bom. Esse dia a gente viu uma carta do cidadão que dizia o seguinte: presidente Lula, se não fosse o senhor, eu não teria formado meus filhos. E depois ele fala, mas não só meu filho, eu, motorista, também estou me formando. Ou seja, é pai, é mãe, é filho. Você estava comigo em Caruaru, pai, mãe e filho na mesma escola, os dois fazendo curso superior. Então, essa revolução, companheira Dilma, ela depende disso que nós fizemos aqui. Um partido sozinho sabe das coisas, todo partido sabe, mas realizar é preciso que a gente junte forças. E eu acho que a sabedoria, Rui Falcão, tua, da presidenta Dilma, dos nossos ministros, dos nossos deputados, é não permitir, em hipótese alguma, que essa experiência acumulada de conquistas na política e na administração seja rompida. Porque o Brasil vive um momento muito delicado, companheiros. Os partidos políticos estão fragilizados, os de lá. Os nossos aqui estão crescendo. Mas os de lá estão fragilizados. O resultado mais eloquente foi a última eleição aqui em São Paulo, em que já tinha gente comemorando a vitória deles. Porque esse moço, como a presidenta Dilma, nunca tinha sido nada, nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido nada, por que ia ser candidato? Eles estão inquietos, porque eles percebem que eles estão sem valores, eles estão sem discurso, eles estão sem propostas. Porque toda e qualquer coisa que eles pensarem em fazer, nós fizemos mais e fizemos melhor. Mais e melhor. É por isso que nós queremos fazer esse debate. Fazer esse debate com eles, fazer esse debate com a opinião pública, fazer esse debate com a imprensa. Se tem uma coisa que nós não temos que ter medo, é do debate. E fazer o debate não no nível que eles querem apenas, mas no nível que nós queremos. Sobre qualquer assunto, Zé. Você viu que quando você partiu para cima aqui em São Paulo, falando de segurança pública, que eles nem aceitavam ajuda nossa, eles afinaram. Porque aqui em São Paulo era difícil fazer acordo, eles não queriam fazer acordo. O governo não era uma coisa simples de trabalhar. Você pega os estados em que a gente conseguia fazer acordo, as coisas fluíam com muita facilidade. Então, esses 10 anos de ensinamento podem permitir que a gente tenha consagrado definitivamente um novo jeito de fazer política nesse país. Um jeito democrático, respeitoso. Ou seja, qual é o legado que nós deixamos, companheira Dilma? É a nossa relação com a sociedade. É saber, cada dirigente sindical, cada pobre, cada morador de rua, cada, sabe, trabalhador organizado junto com os sem teto, com os sem casa, sabe que eles têm nesse governo uma guarida. Eles sabem que de vez em quando você está de mau humor. Mas eles sabem que mesmo com mau humor, você não esquece com quem que você tem compromisso nesse país. Você não esquece para que você foi eleita nesse país. Então, olha, eu queria terminar dizendo a vocês que acontece que a presidenta Dilma tem que ir para Brasília e o aeroporto de Congonhas funciona até um pouco tempo e ela não pode chegar lá depois das 10 e pouco. Mas uma coisa importante que eu vou dizer para vocês, eu estava aqui num discurso, Dilma, que eu deixei da pasta, eu ainda não sei manusear tudo isso aqui, mas eu peguei um discurso que um dos possíveis adversários nosso, em 2014, fez hoje, tentando mostrar os 13 erros do PT. Presidente do PT.
é uma coisa muito interessante, porque vai permitir que os nossos senadores sintam prazer de ser senadores debatendo com eles. Os nossos senadores, porque é impressionante como os senadores do PT gostam de ser candidatos a prefeitos e governadores e menos de senadores. Eu agora acho que o Aécio proporcionou a vocês o direito de ser senadores e gostar de ser senador da República. Mas, Dilma, eu não vou responder a eles. Eu queria apenas dizer para vocês, nesses 10 anos do PT, de comemoração de governo democrático e popular, dizer que a resposta que o PT deve dar a eles é a gente dizer para eles que eles podem se preparar, eles podem juntar quem eles quiserem, porque se eles têm dúvida, nós vamos dar como resposta a eles a reeleição da Dilma em 2014 nesse país. É essa a consagração da política do Partido dos Trabalhadores. Um grande abraço, companheiros, e vamos ouvir a nossa presidenta.